Meus irmãos e irmãs, amigos e amigas, a paz do Senhor, tudo bem com você? Família, tudo bem? Espero que sim. Queridos, eu quero compartilhar com você um texto na Palavra de Deus que se encontra na carta aos Hebreus, capítulo de número 11. Esse capítulo de número 11 é denominado, conhecido por muitos como capítulo da fé. Neste capítulo 11 de Hebreus, nós encontramos a fé de muitos homens da Bíblia. A fé de Noé, a fé de Abraão, a fé de Jacó, a fé de Isaac, a fé de Gideão. Fala da fé de muitos homens. O primeiro dos versículos, versículo de número 1, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. E também no versículo de número 6, de ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que se aproximam de Deus precisam crer que Deus existe e é galardoador ou premiador daqueles que o buscam. Quando olhamos para Abraão, que é chamado pai da fé, eu posso dizer que a fé na vida de Abraão foi uma questão de escolha. Quando Deus dá-lhe uma palavra para ele deixar a sua família, a sua parentela e sair para uma terra que Deus iria lhe mostrar, Abraão, ele optou, ele teve uma escolha. Então a fé é uma questão de escolha. Por que questão de escolha? Quando nós encontramos também mais uma vez, mais na frente, Abraão e Ló conversando a respeito dos seus pastores, dos seus funcionários, que estavam tendo briga e confusão entre eles. Abraão disse: olha, Ló, a terra é muito grande, a terra é espaçosa, você pode escolher. Se você vai para a campina direita, eu escolho a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu escolho a direita. A Bíblia mostra que Ló levanta os seus olhos e olha toda a campina, e ele escolhe as coisas baseada naquilo que ele vê. A fé, muito pelo contrário. A fé é você olhar para aquilo que você não vê. É você crer naquilo que você não está vendo. A Bíblia diz que Ló teve uma escolha baseada na sua vista, na sua visão. Pelo contrário, Abraão e a sua escolha teve baseado na fé. Então a fé é uma questão de escolha. A fé também é um passo de obediência. Ao contrário que a incredulidade é um passo de desobediência. Nós vemos isso na vida de um homem chamado Gideão, quando ele ouve a palavra de Deus, e Deus disse: com esses 300 homens, tu vai vencer a este povo. E a Bíblia diz que ele deu um passo de fé, e que vitória! Ao contrário, a Bíblia diz que Saul, ele ouve a palavra de Deus, dizendo para ele exterminar todos os amalequitas, mas o passo de fé de Saul não foi possível. A Bíblia diz que o coração dele encheu-se de incredulidade e ele preferiu a desobedecer a Deus a obedecer. Então a fé também é uma questão de obediência. Quem tem fé, obedece. E a Bíblia diz que mais tarde, quando ele encontra-se com Samuel, Samuel disse para ele: Saul, por que tu não fizeste, não obedeceste aquilo que Deus determinou? A fé é uma questão de obediência. E a Bíblia diz que Samuel fala para ele que a desobediência é como se fosse o pecado de feitiçaria. Então, aquele que não obedece, ele é como se fosse classificado na Bíblia Sagrada como um desobediente, ou seja, a pessoa que comete feitiçaria. Então, o crente, ou ele é feiticeiro, ou ele é um homem de fé. A fé é uma questão de obediência. A nossa fé, ela tende a crescer quando ela é exercitada. A nossa fé, ela precisa ser exercitada porque a fé, ela tem um exercício. Por exemplo, quando as dificuldades vêm sobre as nossas vidas e nós vencemos aquela dificuldade com fé em Deus, a nossa fé, ela começa a ser exercitada e a ter crescimento. A Bíblia diz que os discípulos, uma certa vez, disse para Jesus: Jesus, Senhor, aumenta a nossa fé. E então a fé, ela é exercitada. Você precisa ter exercício para que a sua fé aumente. Vemos isso na vida do profeta Elias. O profeta Elias, em sua mensagem para o rei Acabe, ele disse para o rei Acabe: não vai chover. E a Bíblia diz que o céu cerra e não chove mais. Mais tarde, ele diz: vai chover. E chuva desceram dos céus e foi grande aquelas torrentes. A Bíblia diz também que uma certa vez 50 soldados mais um capitão vai até Elias e diz: se tu és homem de Deus, desce daí agora. E a Bíblia diz que Elias exercita sua fé e disse: eu sou homem de Deus.
desça fogo do céu, consuma até teus 50. Isso repetiu-se por 2 vezes. A Bíblia diz que Elias foi crescendo cada vez mais na sua fé, ao ponto de lá no escritor Tiago, quando ele vai citar Elias, ele disse: Elias era homem igualmente a nós, sujeito às mesmas paixões, mas orou, e a sua fé foi tão grande, irmãos, que não choveu. E orou novamente pedindo chuva, e os céus deu chuva. A fé é uma questão de caminhar com Deus. Quem tem fé em Deus, caminha com Deus. A Bíblia mostra que quando Deus procura Abraão, Abraão agora com 75 anos de idade, um homem confiante em Deus. Aliás, ele estava agora com 99 anos de idade, quando Deus disse para ele: Abraão, capítulo 17 de Gênesis, anda em minha presença e ser perfeito. Então, fé é andar na presença de Deus, confiando em sua palavra, confiando em suas promessas. Fé é você dizer sim para Deus e não para o pecado. Fé é você olhar firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quantas pessoas têm naufragado na fé porque eles desviaram o olhar de Jesus? Quantas pessoas, ao invés de olhar para Jesus, olha para o homem, olha para a circunstância, olha para o problema? Lembra de Pedro? Quando Jesus o chamou e ele começa a andar sobre as águas, de repente ele tira os olhos do Senhor e ele começa a naufragar, ele começa a afundar. Jesus imediatamente estende a mão e o sustenta pelas suas mãos. Portanto, meu irmão, nunca tire os olhos de Jesus. Fé é saber que mesmo em meio a grandes tribulações, nós temos uma viva esperança. A esperança do crente é uma esperança viva. A Bíblia diz que, Salmos de número 40, esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então, fé também significa esperar. Quem tem fé, espera. Fé, ela nos faz vencedores, independente das circunstâncias, mesmo em meio às piores circunstâncias. O apóstolo Paulo disse: que direi, pois, a estas coisas? Pois estou certo que nem a morte, nem o porvir, nem profundidade, nem altura, nada me tirará do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. E disse mais: nós somos mais do que vencedores em nome de Jesus. Fé é você segurar as mãos de Deus e nunca olhar para trás. Fé é você obedecer a Cristo e em contramão do mundo. A fé, ela é um dom de Deus. A fé, ela faz nos entender que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A fé, ela não conhece limite. A fé é a mãe da esperança. A fé é o caminho da paz. E aí, vai abandonar a fé ou vai continuar seguindo o seu caminho com fé? Com fé em Deus, vamos avante. Grande abraço, Deus abençoe você, sua vida, sua família. Em nome de Jesus, aqui foi o pastor Eliésio.